Então, eu vou enquadrar a conversa para que vocês saibam do que estamos a falar. E eu tirei esta notícia do Público, mas mais concretamente tem a ver com o facto da Associação Letras Nómadas ter feito uma declaração à Lusa. As comunidades ciganas estão cansadas. Nómadas e mais, acho que mais 8 associações. Sim, o porta-voz foi o Bruno das Letras Nómadas, mas foram isso que eu vou referir. 9 associações. Pronto, eu vou referir isso. As comunidades ciganas estão cansadas de ser o parente pobre e acusam o governo de falta de consideração pela... Estamos a congelar? Será aí? Que eu penso que não. Estás a ver bem, Ricardo? Continua. Ok. Então, eu disse que as comunidades ciganas estão, não eu, mas foi citado, estão a ser parentes pobres e acusam o governo de falta de consideração pela indefinição quanto ao organismo público responsável por tratar das suas questões, criticando igualmente os prazos da nova estratégia nacional. Okay. Eu deixei de vos ouvir. E agora, já estás a ouvir? Agora já, sim. Agora já. Em declarações à Lusa, o vice-presidente da Associação Letras Nómadas adiantou que essa insatisfação e as críticas estão expressas num manifesto assinado por 9 associações que será entregue ao governo e que motivou um pedido de reunião com a tutela que já foi aceite, mas ainda não tem data marcada. Bruno Gonçalves, que esteve aqui há pouco também a comentar connosco, explicou que se trata de um manifesto simbólico, mas que não podia deixar de ser feito, chamando a atenção para o facto de ser uma das primeiras iniciativas do género dentro da comunidade cigana e que isso mostra que os ciganos querem marcar a sua própria agenda. Segundo o responsável, o manifesto tem 2 pontos, expressando, por um lado, a confusão da indefinição sobre um organismo público que fique responsável por tratar de todas as questões relativas à comunidade cigana. E, por outro, a Estratégia Nacional para a Integração das Comunidades Ciganas, o chamado ENICC, que terminou em 2022 e cuja nova edição o governo já adiantou que estará implementada em segundo semestre de 2023, ou seja, a partir de junho. Nós não somos técnicos, mas da experiência que temos, achamos que ter uma nova estratégia no segundo semestre, em dezembro, é muito difícil de cumprir. Apontou, salientando que a avaliação da anterior estratégia, 2013 a 2022, ainda não começou, para o qual não há ainda sequer caderno de encargos. Tendo em conta o tempo necessário para a execução destes processos, Bruno Gonçalves receia chegar a 24 de junho, quando se assinala o Dia Nacional do Cigano, sem qualquer conclusão. No dia 24, pelo menos 2 coisas nós desejamos: o Estatuto do Mediador Intercultural que seja aprovado, o Estatuto da Carreira e que, de facto, no dia 24 se inicie, se for preciso, que seja aprovado a avaliação e a elaboração paralelamente da Estratégia Nacional para as Comunidades. Acrescentou que estas exigências serão igualmente apresentadas ao Governo na reunião que vier a ser agendada. Bruno Gonçalves revelou, por outro lado, na conversa telefónica que teve na passada segunda-feira com a Secretária de Estado da Igualdade e Migrações, Isabel Rodrigues, ela pediu desculpa pelas sucessivas alterações quanto ao organismo público que ficará com a responsabilidade de trabalhar com as comunidades ciganas. Segundo o responsável, em reuniões no final de 2022 e já em janeiro deste ano, a ministra adjunta dos Assuntos Parlamentares, Ana Catarina Mendes, garantiu-lhe que o Alto Comissariado para as Migrações, o ACM, não iria terminar. No entanto, em 14 de março, a ministra anunciava no Parlamento que a nova Agência Portuguesa para as Migrações
e Asilo, o APMA, criada no âmbito da reestruturação do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, do SEF, iria absorver o ACM e ficar com as suas competências. Fica aqui então, pelo menos, uma parte do que foi referido. E para terminar, Bruno Gonçalves diz que estas sucessivas mudanças demonstram falta de consideração e fazem com que, mais uma vez, os ciganos se sintam o parente pobre. Nós estamos cá há 5 séculos e estamos fartos destas omissões, criticou. Além da Associação Letras Nómadas, assinam um manifesto a Associação das Mulheres Ciganas, a Ribalta Ambição, Sendas e Pontes, Sílaba Dinâmica, Raízes Tolerantes, Associação Cigana de Coimbra e Costume Colossal e Associação Agarrar. Pois bem, então que agora fiz este enquadramento, eu passo por perguntar à Maria Gil o que é que acha de toda esta confusão, que mais uma vez, não é, chegamos à conclusão de que os ciganos continuam a ser colocados numa área periférica da sociedade. Numa caixinha que está ali muito ligada às migrações, que é uma coisa que eu continuo a achar bastantes, eu vou usar a palavra ignorante. Como é que é possível ainda continuarem a considerar os ciganos migrantes, ou pelo menos colocá-los no mesmo compartimento dos povos migrantes, quando estamos a falar de uma comunidade que já cá está. De cidadão de uma parte da sociedade portuguesa, que são portugueses ciganos. Eu acho que nem me sinto. Olha, é voltar àquilo que eu disse, não é colocarem-nos numa caixinha. Todas essas peripécias, e que têm, obviamente, tem a ver com o descaso, tem a ver com vamos dizer com o descaso, tem a ver com. Vamos encontrar aquela palavra que nós há bocado aqui trocámos. Eles não dizem, eles constantemente, e isto de forma estrutural e de forma. Agora é que eu não cansei mesmo de dizer esta palavra. Institucional. Partidária e por aí fora. Nos dizem, claro, ou seja, já não precisamos ser nós pessoas ciganas a dizerem isso, eles próprios, neste caso, o Estado diz-nos que nós não somos daqui, que nós só estamos aqui e que temos que ser tutelados por um organismo? Temos que ser tutelados por um organismo que indica precisamente que nós só estamos aqui, que não pertencemos aqui. E vamos voltar à questão de matemática. Efetivamente, o Estado português não sabe fazer matemática e que sabe perfeitamente que há anos em que sucessivamente foram adiados processos para esta chamada integração, que eu não gosto de ter integração e que não compreendo o que é que diz a integração. Eu faço parte de uma sociedade, tenho um bilhete de identidade, tenho uma vida humana, tenho uma cultura, não percebo o que é isso de integração, ou se a minha vida simplesmente se reduz a ser uma profissão, uma profissão determinada e determinada sobre a ideia e catalogada. Acho que tem mesmo também, eu não me consigo alongar muito sobre isso, eu acho que ainda estou tão confusa e tão zangada, e também é isso mesmo que eu sinto zanga, por nos dizerem que agora no espaço de meio ano vão concluir o que tem vindo nesta procrastinação constante que empregam neste processo de inclusão das pessoas ciganas e das pessoas ciganas em Portugal, e muito mais tem a ver com
Olha, eu não quero falar sobre isso, passa à frente, que isto já me está enerva-me. Eu começo a gaguejar. Olha, deixa-me só dar a minha E opinião. posso-me começar a dizer Ricardo. coisas que me vêm à cabeça. Deixa-me só dar a minha opinião Ricardo, em relação a este ser mais assunto. fofinho. Acho que isto reflete muito bem o racismo institucional e estrutural que existe para com as comunidades ciganas em Portugal. Eu acho que isto é um Com o excelente racismo em geral, mas neste caso muito exemplo, neste caso, direcionado, muito para com específico. as comunidades ciganas. Acho que é um exemplo excelente para quem algum dia tiver que estudar todos estes séculos da história das comunidades ciganas em Portugal. Em 2023, saber quem é que tutela todas estas questões, ou quem é que é competente de uns para os outros, é um claro sinal de como é que está o estado do país na temática do racismo e o preconceito. É lógico. É um país que devia ser criado já um órgão específico e direcionado para esta questão e não acoplado a uma questão que não faz sentido. Nós somos daqui, nós estamos aqui. Mas é o mesmo país que assume que o cigano que é daqui é o Quaresma porque jogava na seleção e marcava uns pequenos para todos nós. Não, essa é a verdade, não é? Vamos a falar de quem um Quaresma ou quem tem uma visibilidade na música, nos meios, experimentos. Na música, ou quem olha por. Tu achas que se eu não tivesse se não criasse esta ideia de que eu sou atriz, muitos me chamariam para ter esta. Se eu dissesse que não, que continua a ser a cigana que faz a feira, ou a cigana que não tem um grau académico, ou que não está vinculado ao instituto, etc. e tal, achas que eu teria a possibilidade de estar aqui convosco? Se calhar não. Não estou aqui a dizer convosco, percebes? Estar aqui estarias. Sim, eu sei, sim, mas, ou seja, achas que esta ideia da exotização não serve também para isso, para nos dizerem que efetivamente só estamos nos lugares se cumprirmos determinados papéis? Fiz essa pergunta. Tal como a comunidade afrodescendente africana em Portugal. Sim, é isso. No entretenimento e no desporto. Já como vocês, enquanto comunidade. Nós só somos quando fazemos quando servimos de entretenimento. É como gostam daquilo, de alguma coisa que nós produzimos, mas não gostam de nós. Ou de quem o produz, não é? Por isso é que há tanto como é que é aquela palavra de. Não é usurpação, Mariana, de cultural. De apropriação cultural. Mas eu acho que aqui nós somos músicos em Portugal e a nossa música não é vista nem ouvida em Portugal, mas no entanto serve para entretenimento e para que venham outras pessoas fazer o uso dessa musicalidade para dizerem que afinal a coisa até é gira. Eu acho que a discriminação acho que é muito semelhante a corpos não brancos, ou seja, acho que enquanto as comunidades ciganas são um número muito mais reduzido do que a comunidade afrodescendente, acho que nota-se muito mais essa segregação e esse abafamento, esse não existem, não é? E porque, Ricardo, porque há uma coisa também que temos que pensar, vamos falar no colonialismo, não é? E dos apagamentos históricos, os nossos corpos ciganos foram usados como matéria-prima para essas invasõezinhas e para o colonialismo. Famílias ciganas foram desmembradas, mulheres separadas de famílias que foram retiradas, homens foram relevados nas galés, corpos de mulheres que foram levados para as colónias para reproduzirem, porque sim, tendo uma tez clara, era importante que mulheres servissem como reprodutoras em país. Ninguém fala sobre isso no nosso processo, nos nossos corpos usados e colonizados, e sobretudo colonizados, quando falávamos há bocado de assimilação, se calhar foi para ser simpática, porque na verdade deveríamos falar nesta colonização cultural, que não é territorial, mas colonização cultural que fizeram com o povo cigano português. Tiraram-nos a língua, proibiram-nos, se nós falássemos a nossa língua, éramos mortos, não é? E a ideia ou seja, olha, estou nervosa, eu estou gaga, estou nervosa, porque efetivamente as violências, quando nós vamos falando dessas violências e das violências que não são ainda, que ainda não se criou uma massa crítica desse processo
da colonização dos povos ciganos, não colonização territorial, mas colonização cultural e psicológica das pessoas ciganas, continua-se a fazer a estar-se nesse circuito de procrastinação. Não faz mal, é 2023, mas eles vão aguentando, a coisa ainda se vai passando muito por... É uma coisa muito superficial, não é um processo, por não ser pensado e não querer que seja pensado, vai se tornando possível que em 2023 se digam que as pessoas ciganas têm que ser tuteladas por um organismo que diz que nós não somos daqui, que estamos só por aqui.